Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Nesse vídeo vamos apresentar para vocês as evoluções que o BYD Tan EV acabou de receber, né? Então o carro que a gente já conhecia do mercado, inclusive tem vídeo aí no canal de matéria de avaliação completa do modelo anterior, agora está atualizado. Então o carro recebeu mais equipamentos e também um novo visual. E nesse vídeo nós vamos apresentar todos esses detalhes para vocês. O Tan EV, para quem não conhece, é um SUV grande de 7 lugares. Aqui no Brasil, ele só existe na configuração 100% elétrico. Estou dizendo isso porque existem outros mercados que ele pode ter aí outras configurações, como na China. De toda forma, a plataforma do Tan EV não mudou, né? Então o carro recebeu uma atualização na plataforma que a gente já conhecia. Alguns destaques aí. Ele é um veículo grande, tem quase 5 metros de comprimento, 4,97 metros, 1,95 metros de largura, a altura dele também é um veículo relativamente alto, com 1,74 metros, e olha aqui entre eixos generosos, 2,82 metros. E uma coisa que o brasileiro gosta bastante, o carro já vem com roda aro, 22 polegadas de série. As capacidades no interior do veículo, os números que a BYD passou para a gente, ela não informou se são litros líquidos ou medição em litros VDA. Portanto, você pode rebater aí os bancos para ter diferentes configurações. Mas vamos começar com 7 lugares. O espaço que você tem atrás da terceira fileira de bancos seria aí 235 litros. Agora, para quem precisa de mais espaço, só vai levar 5 pessoas, vai rebater a terceira fileira de bancos, vai ficar com aquele espaço para carga, aí são 940 litros. Detalhe que esse número aqui é até a altura do teto, tá? Não é normalmente aquela medição que as marcas costumam utilizar, que é até a altura dos vidros. Então esses 940 litros até a altura do teto. E se você ficar na configuração apenas de 2 lugares, né? Motorista e passageiro rebatendo também a segunda e a terceira fileira de bancos. Nesse caso, até a altura do teto, são 1.655 litros. Em matéria de performance, o carro manda muito bem. Afinal de contas, ele tem 2 motores elétricos, um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro. O 0 a 100 desse carro é de apenas 4,9 segundos, mas a gente vai falar também um pouquinho aqui do peso dele, porque ele é um veículo bastante pesado. No total, a potência combinada equivalente em cavalos são 517 cavalos, né? E o torque máximo combinado, impressionantes 70 kg de torque. Então é um carro com tração integral nas 4 rodas permanentemente, porém é um sistema de controle eletrônico. Afinal de contas, motores elétricos, não existe conexão física entre um motor e outro, é tudo gerenciado eletronicamente. Por dentro, o modelo também recebeu evoluções, né? Então o painel à frente do motorista agora é um cluster digital de 12,3 polegadas. E a tela da central multimídia, enorme, olha pessoal, tem 15,6 polegadas, é uma tela bastante grande. Pois bem, essa aqui é aquela tela que gira, né? Você pode colocar ela na vertical ou colocar ela na horizontal. Isso é uma característica aí dos carros da BYD, até para as pessoas utilizarem de forma melhor o mapa de GPS embarcado. Tem gente que prefere usar o mapa na vertical, porque você tem um campo de visão maior do caminho que você está fazendo, principalmente das coisas que você tem ali do lado. Então é uma coisa legal você poder mudar a posição. Agora uma coisa interessante é que o sistema operacional da central multimídia ele foi atualizado. Ele continua tendo uma base Android, como a gente já mostrou várias vezes aí no canal.
Porém, a interface dele está diferente. Então, a interface ela traz mais comandos na tela principal, até para ficar muito mais fácil a utilização por parte do usuário. Outra melhoria aí no carro, né? O carro tem saída de ar-condicionado aí para a segunda fileira de bancos. E agora, uma das coisas é você ter aí um painel com uma tela touchscreen para você fazer o controle de temperatura e até mesmo o direcionamento do ar. Num país como o Brasil, que as temperaturas tendem a ser muito mais quentes, né? Do sudeste para cima, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, que o país normalmente é sempre muito quente, ter um sistema de climatização eficiente faz toda a diferença num carro. Outra novidade, sistema de som atualizado. Antes, o carro tinha um sistema de som da Dirac, que na verdade não era um sistema de som, era um sistema de processamento de áudio. Agora ele usa um sistema de som Dyna-Audio com 12 alto-falantes e olha que potência legal, 775 watts. A experiência sonora efetivamente ficou melhor aí no novo TAM. Outra novidade também aí, o Head-Up Display agora com navegação. O que é essa navegação? Então você roteou o caminho lá na central multimídia. O Head-Up Display, além de trazer informações para você do carro, né, como velocidade, por exemplo, ele vai te dar instruções mais ampliadas ali no campo visual do motorista. Então o motorista ele não precisa desviar a atenção para a tela da central multimídia para ver o caminho. No Head-Up Display, você vai ter essas informações de onde tem que virar, e isso, claro, acaba ajudando bastante, principalmente quando a pessoa não tem a menor ideia do caminho que ela está fazendo, né? Ela não conhece o lugar. Ter a informação no campo visual do motorista ajuda e ajuda bastante. Como já acontecia no modelo anterior, o modelo atualizado continua tendo aí o sistema de câmera 360 graus. Aliás, isso é um destaque da BYD, não só no TAM, mas em vários outros carros. E isso é legal, por quê? Os carros da BYD, você consegue usar as câmeras 360 graus mesmo com o veículo em movimento. Tem muitas marcas que depois que você passa de velocidades de 20, 30, 40 km por hora, ele desabilita as funções da câmera 360 graus. Isso não acontece nos carros da BYD. Eu acho isso legal, por quê? De repente você pode colocar a imagem traseira na grande tela multimídia como se fosse um enorme espelho retrovisor. Acaba sendo até mais eficiente do que o próprio espelho, que tem uma imagem muito menor. Às vezes, você está dirigindo na estrada, você também pode colocar a visão 360 graus, ou até mesmo dentro da cidade, para ver o que está acontecendo em volta do carro. Então, é um recurso que eu acho que faz bastante diferença não bloquear de acordo com a velocidade. Afinal, são informações relativas ao trânsito que você está tendo ali. A BYD fala aí em mais de 30 recursos de segurança ativa, mas aqui tem uma certa enfeitada de pavão, a gente já vai entender isso. E o carro também tem, por conta das assistências à condução aí, ele tem 15 sensores entre câmeras e radares para poder prestar todo tipo de assistência que ele oferece. Então vamos entender aí o que são efetivamente as assistências à condução que o carro oferece. E aqui eu vou explicar um pouco, às vezes, a enfeitada que a BYD dá em informações, que não é que elas não sejam verdades, mas elas são um pouquinho, digamos assim, exacerbadas, porque uma mesma função é desmembrada em várias siglas que no fato final acaba sendo a mesma coisa. Então nessa tela aqui, vamos começar falando do controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go. A gente já viu isso de vários carros, que é o controle de cruzeiro adaptativo. Você está no trânsito pesado, o carro da frente para, o TAM vai parar. O carro da frente anda, ele vai andar automaticamente. Se o carro ficar muito tempo parado, tem que dar aquele toquinho no acelerador ou no botão resume para o carro reiniciar. Aí começam as enfeitadas de pavão, né? Intelligent Cruise Control, que é que eles colocam aqui, mantém a velocidade do veículo. Pessoal, isso faz parte do controle de cruzeiro adaptativo. Outro, Integrated Cruise Assist, segue o carro da frente em alta velocidade. Pessoal, isso aí é o controle de cruzeiro adaptativo, né? Então, estão desmembrando aqui em funções que fazem parte do ACC.
Traffic Jam Assist, assistente de condução em trânsito, novamente faz parte do controle de cruzeiro adaptativo, que é a função do stop and go e, obviamente, manter o carro ali naquela condição de dirigibilidade. Temos aqui o Forward Collision Warning, quer dizer, usando o radar frontal do carro, quando você vai se aproximando muito rápido de um veículo que vai à sua frente, o carro emite um alerta. E aqui, novamente, a BYD desmembra uma coisa só em duas coisas, porque os carros, quando tem um alerta de colisão frontal, eles já vão ter o AEB, que é a frenagem automática de emergência. Então, a maioria dos carros que tem o alerta de colisão frontal já tem o AEB incluído. Aqui eles listam como duas coisas. Aí vem aqui, EBA, Electronic Brake Assist. Pessoal, hoje qualquer carro de gama alta já tem isso de série, então não é, digamos assim, nada muito diferente. Lane Departure Warning System. Aqui, novamente, eles desmembram uma mesma coisa em duas. O Lane Departure Warning System e o Lane Keeping System é basicamente a mesma coisa, que é o sistema de permanência de faixa, né? Então, um deles faz a centralização do carro e o outro, quando você está saindo da faixa, faz a correção. É o mesmo sistema com duas calibrações, um para centralizar e o outro, quando você não está usando o sistema de centralização, você está saindo, ele corrige o volante para manter o carro na faixa. High Beam Assist, nada mais, nada menos que usando a câmera do para-brisa, quando o carro percebe que não tem nenhum veículo à sua frente ou na contramão, ele comuta automaticamente farol alto. Também já é bastante comum em carros até de média gama, carros de baixa gama já tem isso. Indicador de ponto cego, que é o BSD, Blind Spot Detection, aquela luzinha em LED que acende no espelho lateral quando tem um carro na região do ponto cego, né? Lane Change Assist, alerta de perigo de mudança de faixa. Pessoal, isso aqui está dentro do Lane Keep Assist, quer dizer, é uma função, digamos assim, estendida da função de permanência. Aí a gente tem aqui Rear Cross Traffic Alert e Rear Collision Warning. Também é a mesma coisa desdobrada em duas siglas. Então o carro tem radares traseiros que quando você está dando ré numa via movimentada, esses radares percebem a aproximação de outros veículos e ele avisa você disso. E também aciona os freios para evitar ou mitigar uma possível colisão. Então faz tudo parte de um mesmo sistema com duas siglas diferentes. E aqui o Door Opening Warning, o que é isso? A gente já viu em carros da Audi, carros da Mercedes, né? Usando esses mesmos radares traseiros, quando você está com o carro parado, estacionou o carro, ele percebe a aproximação de outros veículos, né? E aí quando você vai abrir a porta do carro, os radares que estão percebendo a aproximação de outros veículos, ele avisa você da chegada de outros veículos, né? Então é digamos assim, um desmembramento de uma função dos radares traseiros que a gente tem aqui no novo TAM. E aí temos mais essa outra tela aqui, que novamente uma sopa de letrinhas com coisas bastante elementares aqui, né? Tipo, o IPB que melhora a frenagem, é só uma calibração, o Comfortable Stop, né, frenagem confortável, tudo isso faz parte do sistema de frenagem do carro. EBD, qualquer carro popular hoje com ABS tem EBD. Controle de tração, Vehicle Dynamic Control, controle de estabilidade, praticamente isso aqui é a mesma coisa. Assistente de partida em rampa, ou seja, nessa tela aqui a gente tem itens que são extremamente comuns de carros, tá? Não são carros só de alta gama que oferecem isso. Carros de média gama oferecem todos esses itens. Então quando a BYD fala aí dos 30 itens que o carro oferece, na verdade ela está dando uma enfeitada em coisas que já são elementares, que ela acaba criando siglas diferentes para, digamos assim, valorizar mais o produto dela. Algumas coisas legais aí do novo carro já tínhamos no anterior. Então ele tem um sistema de freio Brembo de altíssima performance. Afinal, ele é um carro bastante pesado e tem um desempenho que impressiona principalmente nas acelerações. Você precisa de um sistema de freio adequado para parar o carro. Outro detalhe, o carro tem 7 airbags e uma coisa importante, né? Os airbags de cortina, aqueles que abrem na cabeça, eles vão até a terceira fileira de bancos. É importante destacar isso, porque às vezes tem alguns carros de 7 lugares
que os airbags de cabeça não chegam na terceira fileira de banco, eles ficam na primeira e na segunda, mas aqui no caso ele vai até a parte de trás na terceira fileira de bancos. E esse DISUS-C, né, é um sistema de suspensão inteligente. Então vamos desmistificar um pouco a coisa, porque a suspensão, a construção da suspensão, ela não mudou aí no novo TAM. Ela continua seguindo o mesmo princípio construtivo da suspensão anterior. Então, o que é essa evolução? Agora, os amortecedores do carro têm um controle ativo. Então, ele controla a passagem de óleo nos amortecedores de acordo com a situação que o carro está. Dessa forma, você pode ter um controle diferente, por exemplo, quando você aperta o modo esporte do carro. Você faz as passagens de uma câmara para outra, numa outra relação, deixando um amortecedor com uma atuação mais intensa ou menos intensa. Então, na prática, o que você tem aqui é o controle ativo dos amortecedores que melhora a dinâmica do carro de acordo com o modo de condução. Autonomia e tamanho de bateria. Esse é sempre um assunto extremamente polêmico em todo veículo 100% elétrico. O fato é que o novo TAM tem uma bateria bem maior. BYD informou uma bateria de 108,8 kWh. É bastante coisa. Só que aqui já fica uma dúvida, porque todo carro elétrico, como eu já expliquei várias vezes no canal, existe a capacidade máxima da bateria e a capacidade utilizável da bateria. A BYD não informou se esse 108,8 é a capacidade máxima ou a utilizável. A gente sabe que existe aí uma variação que em alguns casos chega a ser até de 10% entre a capacidade máxima e a utilizável. De toda forma, o que a BYD falou é que esse carro tem aí uma autonomia no modo WLTP de 530 km e pelo Inmetro de 430. Bom, eu já falei várias vezes no canal que o Inmetro aplica uma régua muito severa aos carros elétricos. Toda vez que eu testo carro elétrico no canal, o carro sempre faz mais do que o número do Inmetro com condução moderada. Porém, o WLTP não é que ele não é possível, ele é possível, só que são condições muito ideais. É você dirigindo o carro na cidade, em velocidades de até no máximo 60 por hora, com um pouquinho de pare e anda, ou seja, é uma situação bastante ideal para o veículo 100% elétrico, também não dá para levar esse número muito a sério. Bom, testes que eu já fiz no canal e funcionam muito bem. Você quer saber a autonomia real de um carro? Você pega aqui o PBEV, soma com o WLTP e tira a média. E aí a gente fez esse cálculo. Para esse carro aqui, dá 480 quilômetros, né? É uma medição da média dos dois e funciona muito bem. Então, esse carro ele chega perto dos 500 quilômetros de autonomia, mas na prática não vai atingir os 500. De toda forma, é muito melhor do que o TAM anterior em matéria de autonomia. Vamos fazer um resumo aqui para vocês das mudanças que teve entre o TAM EV 2024, que acabou de ser apresentado, com o TAM EV 2021, que a gente tem matéria de avaliação completa aí no canal. E a gente vai separar aqui os temas. Vou começar pela questão de desempenho. Então, quando a gente olha aqui, o novo carro faz o 0 a 100 em 4.9. Você pode ver que o antigo fazia em 4.4. Já vamos chegar nisso e vamos explicar por que isso acontece. Potência. 517 cavalos contra 517 cavalos, mesma potência. No carro novo, estão declarando aqui 700 Nm de torque contra 680 do carro antigo. Eu perguntei para a BYD por que essa mudança, né? O que mudou no motor? Eles não souberam explicar, disseram que não tem a informação da China. Mas muito provavelmente isso aqui deve ser um acerto de software, porque no motor elétrico você consegue fazer isso, né? De acordo com a programação, você consegue fazer o motor elétrico trabalhar um pouco mais, né? Tanto é que o carro novo, agora a velocidade máxima dele é de 190 km por hora e o carro antigo era de 180 km por hora. Muita gente pergunta, mas por que um carro 100% elétrico tem essas limitações de velocidade máxima? Isso não acontece nos carros da BYD, acontece em todos os elétricos.
Você vai ter muito elétrico aí na categoria de subcompacto, que a velocidade máxima é 130. Aí você pega os carros médios ali dos elétricos, a velocidade máxima vai ser de 150 a 160. A maioria dos modelos, a limitação está aí na casa de 180, 200. E até mesmo aqueles que são considerados super esportivos elétricos, as velocidades máximas ficam ali na casa de 210, 220. Por que isso acontece? Para preservar a vida útil da bateria, né? Porque se você deixar uma velocidade final maior, a demanda elétrica é muito grande na bateria e isso pode estragar a bateria. Então, um dos motivos das limitações de velocidade máxima serem colocados é principalmente para preservar a vida útil da bateria. Questão do tamanho do carro, né? Tamanho e peso. Olha o que acontece. O carro anterior já era muito pesado. Praticamente 2.500 quilos, 2.489. Agora ele está ainda mais pesado, 2.630 quilos. Carro 100% elétrico, a bateria ela tem um peso brutal no carro. Então quando você aumenta o tamanho da bateria, fatalmente você acrescenta peso. E aqui você pode ver que o carro engordou relativamente, né? Estamos falando aí de quase 130 quilos a mais no carro. Entre outras coisas, por conta da bateria. E é por isso que o 0 a 100 acaba sendo maior, né? Porque como a bateria é mais pesada, você perde na performance. Então tá aí a explicação de por que o 0 a 100 ficou maior. O carro tem a mesma plataforma, então você pode ver aí que quando a gente olha algumas medidas elas são iguais, mas o comprimento total mudou. Por quê? Porque quando foi feito o facelift, né, algumas mudanças de para-choque dianteiro e para-choque traseiro acabam fazendo essas alterações de tamanho, mas a plataforma do carro é a mesma. E em relação à carga da bateria? Bom, aqui a gente está vendo a mudança de tamanho da bateria, né, de 86,4 kWh para 108,8 kWh. Então a bateria cresceu bastante. Agora, processo de carregamento. A grande maioria dos carros da BYD hoje no mercado brasileiro tem aquele carregador embarcado monofásico, que aceita potências de até no máximo 7 kW, o que é um problema, né? Porque carros com bateria grande, você carregar o carro em apenas 7 no padrão de corrente alternada é um problemão. No novo TAN acontece o que acontece no BYD Dolphin Plus. Ele passa a ter a possibilidade de carregador embarcado trifásico, onde a potência máxima vai até 11 kW. E aí o tempo de carregamento, se você tiver esse carregador, vai diminuir. Mas se vocês assistiram o meu vídeo de comparativo do Dolphin Plus com o Ora 03 GT, eu mostrei em primeira mão no Brasil que os dois modelos tinham um problema de carregamento, porque se você tiver um carregador trifásico de parede montado num sistema 220, onde cada fase é de 110, o Dolphin Plus simplesmente não carregou e não identificou o carregador. Para carregar em 11 kW, o Dolphin Plus precisava ter um trifásico 380, que não é todo lugar do Brasil que tem o trifásico 380. Pois bem, a BYD, agora no TAN, no novo TAN, está trazendo o carregador embarcado de 11 kW, que é trifásico. Eu perguntei para eles, foi resolvido o problema de não identificar o trifásico 220? E eles não me deram a resposta. Então, se o carro repetir o problema do Dolphin Plus, ele vai ter essa questão de não carregar em 11 kW, no caso, se você for de trifásico 220, aliás, não vai carregar nada o carro. Então, isso é um problema que a gente só quando testar o carro vai saber efetivamente como tá. E ainda assim, carregar uma bateria de 108 kW com apenas 11 kW de potência, vamos lá, você vai levar aí quase 11 horas para fazer o carregamento dessa bateria. O correto era esse carro ter um carregador embarcado de pelo menos 22 kW, o que acontece aí com modelos alemães, como carros da Audi, como carros da BMW e outras marcas que têm o carregador embarcado de 22 kW. Então, esse é um ponto que a BYD precisa melhorar rapidamente nos carros dela, principalmente os de bateria de grande capacidade, a possibilidade de carregar em AC com 22 kW. Já o carregamento em corrente contínua, que antes era um máximo de 110 kW, agora passou a 170 kW. Mas cá entre nós, o difícil no Brasil é você conseguir encontrar um carregador de 150 kW. É
Raríssimo esses equipamentos. Quem dirá então os mais potentes? Normalmente o que você encontra aí no mercado, carregadores de corrente contínua, estão na casa de 50 kW, os melhores estão na casa de 100. E a grande maioria que está instalado nas concessionárias tem 30 kW. Também falando aí de algumas mudanças, né? A grade dianteira do carro, que antes o carro tinha ali uma grade com controle ativo, né? A grade ficava ali aberta, mas atrás da grade tinha ali um sistema que abria e fechava. Agora o carro já não tem mais aquela grade, né? Ele passou ali para um visual na dianteira mais clean, é uma grade fechada. Também, o TAN agora tem a capacidade de reboque, né? Antes você não podia colocar engate no carro, agora pode colocar engate. Isso aí foi uma evolução bastante interessante do modelo. Tem algumas outras coisas aqui que eu questiono a utilidade delas, mas tá aqui, né? Agora o carro passa a ter karaokê dentro do carro, é um acessório que você compra na concessionária para fazer karaokê. A parte legal é que ele passa a ter Android Auto e Apple CarPlay. O carro passa a ser conectado agora. Já mostrei no canal aquele aplicativo, o BYD, que você instala no seu smartphone e consegue interagir com algumas coisas no veículo. Então o carro passa a ser conectado, antes ele não era. E também passa a ter atualizações no carro over the air. Então atualizações, por exemplo, da central multimídia de algumas coisas do veículo passam a ser feitas pela própria conexão que o carro tem. Você não precisa fazer essa atualização na concessionária, isso acaba sendo bastante legal. O carro também tem os bancos dianteiros com massagem, antes não tinha, e ele também tem o volante aquecido. Bom, não é assim super útil no Brasil. Para os nossos colegas lá do sul do país, né? Principalmente região serrana, ali no inverno, talvez gostem bastante da função do volante aquecido, mas do sudeste para cima é uma função que não vai fazer aí tanta diferença. De toda forma, como a gente consegue ver aqui, o TAN EV evoluiu em várias coisas, mas ainda existem pontos que precisam ser observados para o carro ser ainda mais adequado para a utilização aqui no mercado brasileiro. E o preço do modelo? Pois bem, R$ 536 mil aproximadamente. Não é um carro barato. A parte interessante é que não existem opcionais, né? Então esse é o preço do carro com todos os equipamentos. Isso acaba sendo mais legal aí para o consumidor, que depois não tem que comprar equipamento e o equipamento é desvalorizado ali na hora da revenda. E quando você compra o carro, lá na concessionária você já ganha o wallbox para instalar na sua casa. Lembrando, o wallbox de 7 kW, né? Então, um wallbox de 7 kW, considerando aí uma bateria de quase 110 kW. Imagina que você está com a bateria completamente descarregada, vai carregar o carro na sua casa, estamos falando aí de quase 15 horas para você carregar completamente a bateria. Então vocês podem ver, apesar de vir o wallbox junto, essa não é a melhor solução para você carregar um carro com uma bateria tão grande assim. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.